Minha apresentação acabou ficando no final, então semana passada eu fiquei bem triste, como muitos aqui, a gente teve todo aquele problema, né? Só que há males que vem para bem, a gente acaba achando uma solução um pouco melhor para o que eu queria apresentar. Então eu pensei, eu queria fazer uma apresentação mais temática. O meu tema é mitologia e filosofia. Eu queria assim, poxa, eu queria fazer uma apresentação mais elaborada, chegar aqui com uma fantasia, né? Tipo, me vestir como um filósofo grego, mas isso acabou quando a minha sogra me pegou tirando a cortina da sala e acabou o SAMU. Então, eu tive que desistir da ideia, né? Mas daí eu lembrei que quando os filósofos iam para a Ágora, na Grécia Antiga, eles andavam nus. Aí eu liguei para a reitoria da CELB e eles disseram que não, que isso talvez não fosse uma boa ideia. Eu deveria... Eu concordo. Mas é a liberdade de expressão, né? Mas tudo bem. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho sobre mitologia e um pouquinho sobre filosofia. Então, nos próximos 10 ou 20 minutos, talvez 30, eu vou tentar passar para vocês um pouco do que eu pesquisei. Tem muitas falhas, eu não consegui chegar a fundo do que eu queria, mas eu tentei fazer assim o mais descolado possível, para que não se tornasse uma coisa amassante, sabe? Então, por favor, não me joguem pedras. Só cadernos. Certeiro. Calma, A minha apresentação consiste de 3 fases, né? Na primeira fase, eu vou falar sobre mito e filosofia. Na segunda fase, eu vou falar sobre mito e filosofia. E na terceira fase, eu vou apresentar um vídeo sobre mito E filosofia. Então, Foi intencional para complementar a aula de hoje? sim, justamente. Bom, a filosofia. Vamos lá. O significado da mitologia. A mitologia é uma simples contemplação, né, estudo dos mitos e lendas de uma cultura em particular, acreditadas como verdadeira e que constituem um sistema religioso de crenças. Então, todas as culturas do mundo têm uma mitologia, independente do que seja ela pagã, seja ela cristã, seja budista, hinduísta, todas têm uma mitologia. E a maioria delas leva à criação do homem e do universo e a reger. Mas tá, e o significado da filosofia? A filosofia é tipo o estudo dos problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais. Primeiro, a mitologia, ela tentava explicar ao ser humano, ou impor, de certo modo, uma conduta. Porque como não se havia uma forma de, nossa, eu não tenho como comprovar que o céu é azul, mas eu posso atribuir a uma divindade ou atribuir a alguma coisa, né? Então, tipo, como não havia um questionamento, né, não era possível chegar a esse pensamento. E com o tempo, com o homem se tornando sedentário, ele podendo ter tempo para pensar, quando ele conseguiu produzir, que ele pudesse guardar e coisa, e ele pôde se interessar por política, por discussão, ele começou a questionar tudo que andava em volta dele, né? Então, isso nos leva ao próximo passo, né? Que é, na minha opinião, seria a mitologia mais divulgada, enfim, estudada ou levada, de certo modo, para a área do cinema e tudo mais, que é a mitologia grega, né? Eu vou resumir para vocês um pouquinho o que é a mitologia grega. Filmar, pode ser uma dança, gente, por favor? Então, voltando. No princípio, havia o caos, a baderna, a bagunça. O universo era totalmente bagunçado. Na verdade, isso era bagunçado, né? Mas enfim. Acumulador? O caos pensou o quê? Eu estou me sentindo sozinho. Eu devo me reproduzir. Opa, mas eu não tenho uma companheira. Então ele se reproduziu assexualmente. Dessa reprodução surgiu Gaia, que é a mãe terra, Tátaro e Eros. E também surgiram duas figuras bem interessantes.
Um era a sombra e o outro era a escuridão. Esse filme ruim do Val Kilmer, enfim, tudo bem. Quando eles casaram, eles tiveram 2 filhos, Éter e Emer. Mas Gaia ficou enciumada. Ela disse, poxa, se eles podem ter filhos, por que eu não posso ter? Então Gaia reproduziu-se de maneira assexuada também. E deu origem à luz, no caso, né? Seu filho. O que nos leva ao próximo fato. Ele, Urano, filho de Gaia, casou-se com a mãe dele. E juntos, olha que coisa linda, né? Eles tiveram filhos. Geraram os titãs, os ciclopes e os hecatônquiros. Essas criaturinhas aí com 100 braços e 50 cabeças. Mas só que Urano tinha medo dos filhos dele. Ele não gostava dessas aberrações que nasceram de Gaia. Então ele resolveu prender dentro de Gaia. Não, ele era vidente. Ele sabia que os filhos dele iriam tentar tomar o poder dele como Deus Supremo do Universo. Então ele aprisionou todos os filhos dele dentro de Gaia. Que ficou muito irritada, porque ela sentia muita dor. E aí ela pediu para o filho dela, né, como ela estava irritada, ela pediu para o filho dela, Cronos, que castrasse o pai dele. E não tivesse mais a possibilidade de gerar filhos com ela. Cronos, por sua vez, que era o filho mais novo, castrou o pai dele e casou com a deusa Reia. Com a deusa Reia, ele teve uma série de filhos. Só que como ele já tinha feito mal ao pai dele, né, ele resolveu que ele aprisionaria os filhos dele. Como? Comendo-os. Ele comeu aos próprios filhos. Só que Reia ficou, não, basta. Chegou um momento que ela disse, não, esse cara está maltratando meus filhos. E ela resolveu que ia acabar com a brincadeira. O que ela fez? Protegeu o filho mais novo dela, Zeus, de Cronos. Que, quando Zeus ficou escondido, ele se desenvolveu, virou o deus que ele é, e chamou o pai dele para um desafio. Quando ele venceu Cronos, Zeus se tornou o rei. Pode ser ela sua. Então, vamos ao próximo slide. Ah, saiu fora de novo, Manu. Oi? Saiu fora, não. Bom, como a gente já falou de mitologia grega, a gente vai agora para um pouco mais à frente, né? A gente vai para a mitologia nórdica. A mitologia nórdica é o conjunto de mitos germânicos que traçam todas as religiões pagãs da região norte da Europa, ou seja, nome dado às religiões e crenças pré-cristãs dos povos escandinavos, principalmente os povos da Islândia, onde a maioria das fontes escritas para a mitologia nórdica foram construídas. Quem nós temos nesse cenário? Nós temos Odin, que seria o pai de todos os deuses. Nós temos ligado a magia, a poesia, a vitória e a caça, né? Deus da morte também. Nós temos Loki, que era o deus da trapaça, né? Também era deus do fogo e podia subir a forma que quisesse. E nós temos Thor, sente suspiros. Thor é o deus que impunha o martelo de Mjolnir, responsável por manter a ordem no universo. As valquírias são deidades menores. O que elas faziam? Elas são servas de Odin. E elas buscam os guerreiros mortos em batalha, os mais bravos, para levar para os salões de Valhalla. Que no dia do Ragnarok, que seria a grande guerra dos mundos, esses guerreiros iriam lutar ao lado de Odin para conquistar a vitória. Né? Mitologia egípcia. Eu não me aprofundei muito em mitologia egípcia. Eu sei que tem muita coisa legal, mas é um conteúdo muito extenso. O que eu posso dizer para vocês? Segundo as versões do mito, todas as formas de vida teriam sido criadas por Ra, que as chamou à existência pronunciando seus nomes secretos.
A história mais interessante que eu descobri sobre a mitologia egípcia é que o nosso calendário atual é baseado no calendário egípcio. E tem uma historinha bonitinha que uma das divindades casou-se com um irmão, olha o incesto de novo, né? Poxa, não tinha problema. E o que aconteceu? Ra ficou bravo com isso e tirou a fertilidade dela. Então essa deusa, ela pegou e fez uma aposta com um outro deus que cuidava do calendário, e num jogo de dados ela ganhou direito a mais 5 dias no calendário, tornando o calendário de 360 dias para 365. Ou seja, nesses únicos 5 dias eram os dias que Ra não monitorava o calendário, e foi o período do ano onde ela podia engravidar. 5 dias. Os únicos 5 dias. Júlio César, quando se casou com Cleópatra, enfim, ele adotou o calendário por sugestão dos astrólogos egípcios. E o calendário ficou conhecido como o calendário juliano. E foi usado até quando, na Idade Média, o Papa Gregório, sob influência de outras pessoas, adotou o calendário que a gente usa até hoje, que é o calendário gregoriano. Porque havia uma data que a Páscoa, em não sei, 2000 e não sei quantos anos, ela ia sair da data e o calendário ia se bagunçar todo. Então eles tiveram que fazer uma adaptação para que o calendário entrasse no ciclo normal. A mitologia Tupi-Guarani. Segundo a mitologia Tupi-Guarani, o deus Tupã desceu à terra junto com a deusa Araci, que é a lua, e num lugar que é descrito como Areguá. Esse lugar é descrito, pelas descrições dos índios, disse que ele fica no Paraguai. Então talvez seja por isso que a cultura dos índios quase morreu. Mas enfim, Tupã criou o mundo e tudo que há nele. E similar ao mito cristão, ele criou o ser humano do barro e soprou vida nele. E depois de dar vida para o ser humano, ele pegou e deixou o ser humano na terra, junto com os espíritos do bem e do mal. E deu também o livre-arbítrio para ele. Então, são bem parecidas as culturas, né? A mitologia iorubá é a mitologia africana, que foi trazida junto com os escravos, né? O que ela fala para nós? Que o Supremo Deus, que é Olorum, também é chamado de Olumaré. Na crença do pessoal que é do candomblé, da Umbanda, esse Deus é o único que não aceita oferendas, porque como ele criou o mundo, ele considera que o mundo é dele. Então você não pode presenteá-lo com algo que já é dele. Bem interessante. Eu queria ter conseguido mais material, porque eu gostei dessa filosofia assim, né? E até também acho muito interessante a filosofia das religiões africanas, porque eles consideram, por exemplo, que o maior tesouro de um homem são os filhos. Por isso o povo africano é contra totalmente o aborto. Porque sendo um filho o maior tesouro do mundo, você não pode matar um tesouro. Hora da polêmica. Porque vocês sabem, né? Mamilos são polêmicos. Mitologia cristã. Por favor, não me atire pé. O que é a mitologia cristã? Do grego, Christos, Messias, é uma religião abraâmica, monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. Ou seja, a religião tem sim a sua base no Antigo Testamento, mas ela não leva em conta o Antigo Testamento. Toda a doutrina é baseada em cima do Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. O mito mais interessante, o criacionismo. Segundo o criacionismo, né, Deus criou o universo e tudo mais em 7 dias. Em 6 dias ele criou o universo e no 7º ele descansou. A teoria, ela não é falha. Eu sou cristão, mas eu confesso que atualmente eu não pratico a religião católica, que foi a religião que foi criada. Mas se for pensar por uma lógica científica, você consegue ligar a criação do mundo ao criacionismo, à ciência, em certos pontos. Por exemplo, e se fez a luz?
A teoria do Big Bang vem a comprovar isso. Por quê? Porque do nada surgiu tudo. O universo expandiu e tudo mais. Então, há um princípio, há um fundamento. Né? O pecado original e a queda do homem. E essa, para mim, desculpem, é a mais furada de todas. Porque por que alguém vai botar... É aquela coisa assim, ó, você põe o cachorro, né? E você põe um pedaço de carne. E você sai da sala. E você diz, eu não quero que você coma. Mas o cachorro não tem desenvolvimento psicológico para saber que ele não pode comer aquilo. Ele sente fome, ele sente vontade, ele é curioso, ele vai mexer. E aí, como você pega alguém que não tem discernimento e culpa ele por algo que você falou, não quero que você faça. Mas se a pessoa não sabia que não era para fazer, se não tinha noção de bem e mal. É uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. O próximo, o Êxodo. O Êxodo é o quê? É o relato de Moisés, como Moisés conduziu os israelitas do Egito pelo deserto até o Monte Sinai, onde Yahvé se revelou e ofereceu uma aliança aos israelitas, que deveriam manter a lei, em troca receberiam proteção de Yahvé, que lhes daria Canaã ou a terra prometida. Isso nós temos aqui os 10 mandamentos, né? Que antes disso a gente teve toda a questão das 10 pragas, enfim, é bem assim, não dá para se dizer que não houve, porque pestes assolam o mundo há milhares de anos. A gente teve uma gripe suína há pouco tempo atrás, e foi um pandemônio, todo mundo não queria nem apertar a mão de ninguém. Então imagina há 4, 5 mil anos atrás, quando não se tinha, né? Como uma praga de gafanhotos. Praga de gafanhoto ataca a qualquer momento, mas na época, no contexto, era muito, como não se havia uma ciência para explicar, era bem provável que se atribuísse isso a um ser superior. Vamos ao mais polêmico, Messias. Foi proposital. Porque a gente vê Cristo semelhante, não é? Para mim, Cristo é igual. Ou, não é uma ironia, porque, por exemplo, assim, apesar de ele ser uma pessoa que tinha muitos problemas, ele tentava te passar uma verdade. Era até legal você parar e escutar o que ele dizia, por mais que fossem as palavras de um louco, elas se tocavam. E eu acho assim que se você procura fazer o bem, qualquer um pode ser o Messias, né? Qual é a ideia do Messias? É um conceito do judaísmo. O Messias, ou o consagrado, refere-se principalmente à profecia da vida de um ser humano, descendente do rei Davi, que irá reconstruir a nação de Israel e restaurar o reino de Davi, trazendo desta forma a paz ao mundo. Onde nesse texto está escrito que essa pessoa é Jesus de Nazaré? Na Bíblia tu diz? Não, nesse texto. Esse é o conceito do Messias. O conceito do Messias diz que um descendente do rei Davi, ele vai restaurar a paz, né, ao mundo, né, e reconstruir Israel. E Jesus falhou miseravelmente, não porque ele quis falhar, mas porque todo mundo foi contra o que ele estava fazendo. Então significa o quê? A gente aceita, sim. Por quê? Porque ele foi um profeta, ele foi um pregador, ele foi uma pessoa muito importante e é até hoje. Mas se você comparar o tanto de mortes que Hitler causou no mundo e o tanto de mortes que o mundo causou em nome de Jesus, poxa, a gente tem uma, né? Então, será que realmente é o Messias? É uma questão assim, sabe? É complicado. Por isso que eu falei, não joguem pedras, né? Posso fazer uma observação? Pois não. Pelo que eu entendi, pelo seu ponto de vista, diz que Jesus falhou, né? Mas, sim, concordo nessa falha em relação ao mundo, né? Digamos assim, com filosofia, que ele queria uma sociedade com mais paz. Só que ele também pregou a ideia de que, na verdade, o reino que ele veio estabelecer não era terreno, e sim divino, né? Sim. Do céu. Então, eu acho que talvez tenha falhado em partes e em partes. Por isso que eu falei. Como filosofia terrena, realmente não deu certo. Não deu certo. Filosofia religiosa. Jesus Cristo,
essa questão assim, ó, quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, e passou aqueles planetas, tudo que ele pregou, tudo que ele falou. Aí depois ele foi morto, e naquela época, uns dizem que foi os próprios judeus, outros dizem que foram os romanos. Mas todo cristão foi perseguido por 430 e não sei quantos anos pelo Império Romano. Todos os cristãos, todos que acreditavam em Jesus foram mortos, e onde estavam se reunindo eram mortos. Só que daí surgiu aquela frase, né, que se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Porque querendo ou não querendo, o que Jesus falou foi uma verdade indiscutível, assim, sabe? Profunda mesmo. E naquela época o poder, né, se tem um Salvador lá, o cara que abre a cabeça das pessoas, que faz as pessoas pensar, entendeu? Pegar exemplo, Jesus foi morto, Dante foi morto, foi morto, tantos outros que foram mortos, porque pregaram uma verdade dentro de um sistema de poder, mas enfim, Jesus Cristo foi morto, né? E foram perseguidos os cristãos. Só que teve, acho que foi Constantino, se não me engano, o imperador, que surgiu a frase que você não pode ir juntos a ele, se converteu como cristão, e daí ele decretou que era para parar de perseguir os cristãos. Ou ele se converteu. Elas eram o que é para ser uma religião. Pessoas reunidas em torno de uma causa terrena ou espiritual, ou um bem maior. Mas a igreja se organizou, a igreja se tornou uma instituição. Mas daí foge do fato dos ensinamentos de Jesus. Foge do fato, mas o poder da igreja. Aí tem o poder da igreja enquanto Estado. Então, por isso que eu digo assim, a doutrina de Jesus Cristo é linda, e é linda de ser seguida, mas a ideia de igreja requer um pouco mais de discussão. Só para finalizar, assim, na minha opinião, complementando a do colega, eu acho que realmente fica bem o que você falou, porque vai ficar com pontos de vista diferentes, né? Se você perguntar para uma pessoa que é totalmente pautada na fé, Jesus foi bem sucedido. Se você pautar na questão de terreno, digamos assim, ele foi mal sucedido. E se você focar na questão que o Silmar levantou com muita propriedade, você vai dizer que ele não falhou Ele foi inteligente. e nem foi tão sucedido, mas simplesmente O que ele fez não foi para o tempo dele, foi perdurou. para frente. Eu vou, antes de passar o vídeo para vocês, passar mais algumas dicas de coisas que possam interessar. Tá? Os jogos e a mitologia, tá? São jogos